fome a ti, Senhor, mudou o meu viver. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de hoje à noite. Fala conosco, de hoje pela manhã. Fala conosco, o Senhor nos encoraje, nos oriente, nos encha de força, nos encha de poder, nos encha de direção. Senhor, nos encha de esperança. Ó Senhor Jesus, é o que nós precisamos, todos nós aqui. Senhor, vem revigorar a tua igreja. Senhor, vem animar e vem consolar. Nós precisamos, Senhor, do teu falar nesses últimos dias. Senhor Jesus, fala ao coração de cada um dos presentes, Senhor, do maior ao menor, Senhor, do mais jovem até o mais velho, Senhor, daqueles que são crianças até aqueles que são idosos. Senhor, fala conosco, Senhor Jesus, fala com a palavra para nós. O Senhor, dê para nós o teu Espírito, Senhor, também unja esse ambiente, Senhor, que o teu Espírito esteja sobre esse lugar, esteja sobre o coração de cada irmão. O Senhor sabe das necessidades de cada um deles. Ó Senhor Jesus, vem nos encorajar. Encoraja cada irmão que cuida das igrejas, Senhor, que são líderes das igrejas. Pedimos que essa palavra também alcance todos eles. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, quem de vocês esteve nessa última conferência regional ali em Brasília, alguns dias atrás? Amém. Quem não esteve nessa conferência regional? Quem não esteve, levante a mão para eu ter uma ideia. Então, a maioria esteve, né? A maioria esteve. Se vocês se lembrarem, a comunhão que nós tivemos lá, o tema da primeira mensagem que foi ministrada no sábado, falou-se sobre a iniquidade e sobre o amor que estava se esfriando entre as pessoas, não só entre as pessoas em geral do mundo, mas também entre cristãos. É um amor ágape que sofre um abalo e uma pressão da iniquidade. E foi dado o caminho para que se fuja desse esfriamento do amor, que era a comunhão com o Senhor Jesus. Mais comunhão, certamente, mais percepção da necessidade que nós temos dele, mais apreço por ele, mais reação, e aí mais amor ao Senhor, mais amor às pessoas, mais amor aos irmãos da igreja, e encheremos o mundo de amor. Esse amor foi comparado como uma chama dentro de cada cristão. Esse amor é aquilo como se fosse uma fogueira que arde. E o amor está se esfriando de quase todas as pessoas e de muitos cristãos também. Então, foi dito que a comunhão com o Senhor aquece a chama do amor, aquece a chama do coração. O coração fica aquecido, e então, a partir dali, a gente ama o Senhor mais e mais, e nós amamos aquilo que Deus ama também. E passamos então a amar menos a nós mesmos e mais ao Senhor e mais às pessoas. Quando isso está acontecendo, todo mundo se beneficia, porque nós deixamos de ser o centro do amor, né? E nós passamos a irradiar amor para as pessoas. É o que as pessoas precisam, é o que esse mundo precisa. O que o mundo precisa é de que as pessoas estejam recebendo amor. E não somente amando a si mesmas, idolatrando a si mesmas, endeusando a si mesmas, se colocando como centro de todas as coisas. Algo que é em redor do qual tudo gira, as pessoas giram, tudo gira para satisfação das suas vontades. Aí não há igreja que resista, não há relacionamento conjugal que resista, não há relacionamento de irmãos que resista. Há um amor centralizado na própria pessoa. E a forma de nós rompermos esse amor egoísta é nós conhecendo o Senhor. Quando a gente passa a conhecer o Senhor, aí nós somos derrubados, nós somos destruídos, nós somos desmontados por alguém que o ama de um jeito completo, incondicional, de uma forma incondicional. Então isso foi o que nós vimos no sábado. E no domingo, Eliseu, ele mencionou alguns casos da Bíblia, algumas histórias bíblicas, história
coisa muito boa de contar. Ele contou algumas histórias da Bíblia, contou algumas histórias do Senhor Jesus. O Evangelho é história. O Evangelho é história. Quando todas as histórias relacionadas ao Senhor Jesus foram registradas para que ninguém esquecesse o que ele fez e se tornasse parte da história da humanidade, e para que nós tivéssemos histórias semelhantes. Então foram relatadas algumas histórias de pessoas que tiveram comunhão com o Senhor Jesus e tudo mudou. Então o amor que se esfriou, que nós mencionamos, o amor que se esfriou no sábado, que nós mencionamos, por causa da multiplicação da iniquidade, é na verdade por conta da dificuldade que as pessoas têm de se aproximar de Deus de maneira definitiva, do Senhor Jesus, e ser curado por Ele. Porque o egoísmo é doença. Amor próprio, no sentido de que eu sou o centro de tudo, isso é uma enfermidade espiritual. É uma doença espiritual. Na verdade, é a grande doença da humanidade. As pessoas vivendo para si próprias. Passam a consumir pessoas, ideias, passam a consumir coisas. Então, isso foi o conteúdo do que nós vimos naquele dia. Hoje, o que a gente vai fazer é ampliar um pouco mais aquela comunhão. Claro, não vai dar para usar, não vai dar para passar todo o encargo que está aqui. Existem alguns itens que eu gostaria de comentar com vocês. Mas a ideia é aprofundar nas respostas que nós precisamos ter e encontrar para sair dessa situação. Mais ainda. Amém? Quem quer? Eu estou desesperado. Eu quero. Aquelas duas mensagens foram muito significativas para mim. Muito significativas, porque eu sou convicto, pessoalmente, de que é aquilo ali mesmo. Para mim aquilo ali não foi uma mensagem, aquilo lá para mim foi uma percepção espiritual e um desejo de pôr para fora para os irmãos uma percepção para que aquilo fizesse parte dos irmãos também e aquilo mexesse com os irmãos. Então aquilo ali para mim não é mensagem, ali para mim é percepção de caos e a saída do caos. Então não há como virar a página, não há como pegar o disco, jogar o disco fora e falar de outra coisa, né? Nós estamos dentro do mesmo encargo ainda, nós não chegamos até o fim. Então nós vamos aprofundar essas questões até a volta do Senhor. Na verdade, enquanto nós não aprofundarmos de fato, detalhando cada uma daquelas questões, nós não vamos conseguir praticar de forma eficiente e eficaz tudo aquilo ali. Então hoje nós vamos falar um pouco mais. E aí, para ficar um pouco mais assim espiritual, um pouco mais fácil de falar, para não ficar muito técnico, eu fiz então esse título aqui, eu trouxe esse título para os irmãos, para dizer uma coisa, contra qualquer tipo de dúvida que possa estar surgindo na cabeça do mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno diz: será? Será se pode? Será se vai ser? A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada, ponto final. Não há relativismos, não há subjetivismos, não há. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Falamos de iniquidade, a iniquidade se multiplicando, esfriando o amor das pessoas. Mas Jesus chegou e disse: as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Então, na verdade, qual é a resposta? Qual é a resposta para a iniquidade? Qual é a resposta para as portas do inferno abrir, que estão abertas? Qual é a resposta? Como, se você está diante de um lugar que chama-se um zoológico, que só tem leão, que só tem jacaré, que só tem urso, e essas portas se abrem, qual é a resposta? Corra, não é verdade? A resposta para um zoológico com leão, e urso, jacaré, crocodilo,
crocodilo, né? Ariranha. Qual é a resposta? Corra. Mas quando se fala das portas do inferno, não dá para correr. Quando se fala das portas do inferno, nós temos que ter a forma adequada de enfrentar. E a forma adequada de enfrentar, Jesus disse, é a igreja edificada. Nós vamos edificar a igreja. Jesus quer edificar a igreja. Jesus quer edificar você. Então, na verdade, a resposta contra o Hades e o inferno cujas portas estão abertas é a igreja. É a participação neste ambiente. É eu fazer parte desse ambiente e usar esse ambiente para ser edificado. Deus quer edificar-nos. Então, irmã, essa é uma grande visão. Nós estamos aqui para ser edificados. Você sabe qual é a grande pregação do Evangelho? A grande pregação do Evangelho não é fazer coisas. Fazer coisas pode estar envolvido na resposta, mas fazer coisas deve ser resultado da minha edificação. Muita gente está saindo por aí para edificar, para fazer, mas ele não está edificado. Sua casa não está edificada. O relacionamento conjugal dele não está devidamente edificado. O seu filho não está edificado. Sua filha não está edificada. Não há uma edificação, porque ainda está inteiro. Porque a edificação pressupõe destruição. Porque existe um edifício que somos nós. Esse edifício precisa ser destruído. Então, o grande evangelho, a grande resposta ao Hades é qual, irmãos? É a edificação da igreja. Vamos ler o versículo que está em Mateus capítulo 8, 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Aleluia. Amém. Mateus 16, 18. Amém? Posso continuar? Então vou ler. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem diz? Jesus. Então, o inferno está aberto. O inferno, irmãos, o inferno existe. Existem moradores, habitantes do inferno, potestades, principados, demônios, responsável por este mundo tenebroso que nós estamos dentro dele. O inferno criou este mundo. Este mundo é resultado das portas do inferno que foram abertas. Nós estamos, na verdade, entre aspas, dentro de um inferno. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é tão bonito como a gente imagina que seja. Para Deus é inferno. É a habitação de demônios, de bestas feras, de que estão procurando destruir as coisas de Deus, o plano de Deus. Jesus chegou e disse: não prevalecerá contra a igreja. Amém? Mas que tipo de igreja vencerá as portas do Hades? Que tipo de igreja? Não é uma igreja menina, não é uma igreja adolescente, não é uma igreja só com os fundamentos. A igreja é como um edifício, tem fundamentos, mas você vai edificando sobre os fundamentos. A igreja tem colunas, a igreja tem teto,
Então, não é uma igreja só com os fundamentos de Cristo. Cristo como a pessoa que eu ganhei um dia e ponto final. Ter sido salvo um dia só não resolve o problema. O que resolve o problema é a sua edificação. O que resolve o problema é você ser definitivamente edificado. Enquanto você não for edificado, as portas do inferno conseguem fazer algo na sua vida, fazer algo na sua família, fazer algo com seus filhos, fazer algo com sua mente, fazer algo com você, fazer algo com o seu corpo. O inferno, ele trabalha. E então vamos fazer o que? Então, irmãos, qual é o nosso sentimento então? O nosso sentimento é permitir que Deus edifique a igreja, permitir que Deus nos edifique, permitir que Deus faça o que tem que fazer para edificar, destruir-nos primeiro e depois edificar-nos. Quem aqui sente que precisa ser destruído? Eu sinto, irmãos, e quem não sentir que precisa ser destruído, não tem problema, Deus destruirá. Eu sinto, não sinto que precisa, não há problema também. Quer você entenda que sim, quer entenda que não, Deus irá demolir para edificar. O que está faltando? Edificação. Mas por quê? Porque falta às vezes demolição. E Deus quer nos demolir. Aleluia. Quando a gente diz Deus quer nos demolir, graças a Deus. Diz, graças a Deus que Deus vai. Graças a Deus que Deus quer. E graças a Deus que eu também quero. Você quer? Amém. Amém. Então, está aí, as portas do inferno. As portas do inferno, então, sai de lá iniquidade. Junto com o iníquo, a iniquidade se multiplica. A iniquidade se avoluma. Como eu disse na conferência de regional, não existe um canto deste mundo que não esteja manchado pela iniquidade. Não existe um ambiente, não existe um livro, não existe um programa de TV, não existe uma revista, não existe um programa de cinema, não existe que não esteja maculado pela iniquidade e com os seus valores invertidos, tentando destruir o que é de Deus. Portanto, esse ambiente só tem um jeito de vencer, é a igreja e a sua edificação. Então, volto agora para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não fiquem com medo, viu? Não fiquem com medo. É uma parte só da percepção da dificuldade, não é? Do tamanho, da altura que eu vou saltar, do salto em vara, né? Todo mundo ligado nas Olimpíadas, né? Não é? Claro, você precisa saber qual é a altura da vara para saltar. Não é baixo não. Tá certo? Então eu estou levantando o sarrafo e dizer, nós precisamos ter espírito olímpico, de tal maneira que eu salte este patamar. No finalzinho, se der tempo, eu quero contar algumas histórias sobre a Olimpíada. Hoje é o último dia. Graças a Deus, hoje é o último dia. Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Amém. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ainda não chegou.
ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Duas coisas que antecedem a volta do Senhor: apostasia, que é o desvio da igreja de Deus. Apostasia é o esfriamento do amor mencionado em Mateus 24:12. A apostasia é um desvio, é um abandono de Deus nos últimos dias. Isso aí é uma coisa que vai existindo. É uma coisa que vai existir. E nós estamos aqui sendo advertidos, como Paulo advertiu os Tessalonicenses, para que eles não fossem pegos de surpresa e eles não fossem alvos daquele desvio. Então nós estamos aqui, irmãos, falando da apostasia. Talvez a apostasia tenha nos pego por um momento, só que há uma saída, certo? A apostasia está aqui, e junto com a apostasia vem o homem da iniquidade. Então vem o desvio da igreja de Deus, o amor se esfriando, e vem também o que? O aparecimento do homem da iniquidade. Então iniquidade se multiplica e a apostasia também. Duas coisas que aí está acontecendo. Aí fora o mundo é iníquo ao máximo, e no mundo cristão uma certa apatia, um certo esfriamento, uma certa desesperança, um certo desinteresse pelas coisas de Deus. As pessoas andam desinteressadas de Deus. As pessoas estão muito comprometidas com outras coisas, andam desinteressadas de Deus. Isso chama-se apostasia. Não basta ser cristão, não pode ser cristão apóstata, porque a apostasia é simplesmente desviar-se de Deus. E nós estamos aqui para sair dessa. Amém? Olha só, mas vamos ver aqui como é que o inimigo trabalha, este tirano, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Tudo que é objeto de culto ele se levanta. Não é à toa que nós sofremos, porque tudo que é objeto de culto ele ataca. Deus é objeto de culto. E nós estamos aqui para adorar a Deus e louvar a Deus, mas ele está sufocando o nosso objeto de culto, que é Deus. O desinteresse já é o ataque de Satanás contra nós. O amor que se esfria já é o ataque de Satanás contra nós. A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aqui menciona que quando ele vier, o inimigo vier e aparecer, ele vai sentar no santuário de Deus. E esse santuário de Deus, no que diz respeito ao povo de Israel, na verdade será o templo que será reedificado, e ele vai retirar as coisas de Deus do Santo dos Santos e colocar-se dentro do Santo dos Santos, a ponto de se assentar, não é? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Só que às vezes o inimigo de Deus não se assenta só em lugares físicos. O inimigo de Deus se assenta nos quartos, nos recônditos, nos pequenos ambientes da nossa pessoa. Ele deu uma palavra para a igreja em Pérgamo e a chamou de o trono de Satanás. Você imagina o que é uma igreja ser um trono, a sede de Satanás? Só tem uma explicação. É que ele se apossou das pessoas e no ego delas, e por meio do ego delas, entronizou-se na igreja. Então, na verdade, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, isso aí é o auge da coisa descarada. Ele vai se assentar no lugar físico, mas antes disso as pessoas já o entronizaram nas suas vidas. Então, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então existe alguma coisa que o detém ainda. Com
mistério da iniquidade já opera. E ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Aí nesse ponto aqui nós temos que parar e dizer, porque é só um negócio ruim, né? Nessa hora tem que parar. A quem o Senhor Jesus matará. Ele matará. Ele matará com o sopro da sua boca. Então como é que o Senhor Jesus mata o iníquo? É com o sopro da sua boca. É com a sua palavra. Aquilo que sai da boca do Senhor, o sopro que sai da boca do Senhor, a palavra do Senhor mata o iníquo. Mata o iníquo fora e mata o iníquo dentro. Um dia Deus, o Senhor Jesus vai dizer assim: morra iníquo, você não vai mais trabalhar mais na humanidade, cesse a sua atuação. Deus vai dizer isso um dia. Mas hoje nós podemos dizer, ainda nós podemos dizer: Senhor, mata o iníquo em mim, com o sopro da tua palavra, com o sopro da tua boca. Senhor, não me faça faltar palavra na minha vida. Não me faça faltar ambiente onde há palavra, Senhor. O sopro mata o iníquo. E agora, sabeis o que eu detenho, não é? Ele vai destruí-lo pela manifestação de sua vinda. Graças a Deus, Jesus vai voltar. Amém. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Agora vamos só detalhar um pouquinho o poder do iníquo, irmãos, para saber que tipo de pessoa você vai enfrentar. Ele vem com todo o poder. Ele vem com sinais. Ele vem com prodígios de mentira. Ele vem com poder. Ele vem com sinais. E ele vem com prodígios de mentira. Então, nós temos poder. Deus nos conferiu poder, mas o inimigo de Deus também tem poder. Deus faz sinais no nosso meio, mas o inimigo de Deus tem feito sinais aí fora. Nós temos a verdade, mas o inimigo tem a mentira. Faz nos crer um monte de coisa na vida, que se eu não for trabalhar naquele dia, minha vida financeira ou minha vida pessoal não avança. Prefiro faltar reunião e faltar a palavra e seguir. Isso é o quê? Isso é mentira. Isso é mentira. E com todo o engano da injustiça aos que perecem. Sabe por quê? Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, irmãos, é necessário que nós acolhamos o amor, com amor, o amor da verdade. Se tem uma coisa que nós devemos amar demais, é a verdade. Que ninguém me conte mentira, que ninguém me engane, que ninguém me conte meias verdades, que é a mentira inteira. Que as pessoas falem para mim o que precisa ser dito, que eu diga que exista um ambiente onde se fale a verdade e eu queira ouvir a verdade. Não seja melindroso, não seja mimado a ponto de não querer ouvir uma palavra e aquela palavra lhe derrubar. Não, o irmão foi muito duro, o irmão foi duro demais. Meu Deus, não gosto desse irmão quando ele fala, não gosto da igreja onde ele está, porque eu prefiro ouvir mentira. Na vida da igreja, nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos compromisso com a verdade. Nós temos compromisso. A mentira vai nos levar para o buraco. A mentira vai nos levar para a morte. No final morre. Se pelo menos a mentira me deixasse intacto, mas a mentira me mata. Alguém que está doente, severamente doente, e ele acredita que não está doente, isso vai resolver? Vai morrer. Eu prefiro a verdade. E em seguida, o tratamento à minha enfermidade. Então, é isso aí. Então, o inimigo de Deus
está tentando nos desestabilizar. Mas o Senhor Jesus já disse: a igreja edificada será, e nós a venceremos. Venceremos o inimigo de Deus. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor, seja conosco. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de eles serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, entretanto, versículo 13: devemos sempre dar graças a Deus por vós, graças a Deus pelos Tessalonicenses, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Você foi escolhido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é para nós alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Qual é a dica de Paulo aqui? Permanecer firme, guardar as tradições que vos foram ensinadas. Ou seja, a tradição aqui é aquilo que foi passado de um mestre para o outro. Guarde as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Que trecho violento, que trecho rico, né? O apóstolo Paulo escrevendo para os Tessalonicenses. Que coisa linda. Então, irmãos, eu tenho muita esperança que todos nós sejamos medalha de ouro. Porque eu não quero ser medalha de prata, nem medalha de bronze. Eu quero ser medalha de ouro. Eu quero chegar lá. Eu quero vencer. Então, o Senhor precisa dar para a gente esse espírito olímpico. Olha o nome: espírito olímpico. O espírito que Deus nos deu faz toda a diferença, porque Ele nos coloca dentro de uma Olimpíada. Só que não é uma Olimpíada onde um luta contra o outro. É uma Olimpíada onde todos podem chegar juntos, onde todos podem ganhar. No final, um montão de medalha de ouro. Amém. Mas é preciso ter espírito olímpico. É preciso realmente saber que se a Olimpíada humana não é coisa pequena, muito mais é a Olimpíada de Deus, onde o nosso inimigo não é qualquer coisa. Nosso inimigo é um time muito mau. Um time muito mau. E nós podemos ganhar e nós devemos ganhar. Amém? Então, nesses dias eu andei orando e perguntando: Deus, o que nós precisamos nesses dias finais? O que nós precisamos nesses dias finais? O que precisamos nesses dias finais? Deus, o que precisamos? Senhor, salve-nos. Então, ouvindo um monte de coisas, irmãos, né? Na conferência de jovens eu tenho ido para lá, os irmãos têm ido para lá. Conferência de jovens é um lugar onde, na comunhão de preparação da palavra, os irmãos têm feito, antes de ministrar a palavra, têm feito um diagnóstico da condição espiritual dos jovens de 10 anos até os jovens de 30, 40, 35 anos, que é a margem de a faixa etária da palavra aos jovens. E ali, fazendo enquete, os irmãos ficaram bastante preocupados, e o exame revelou algo, né? O exame revelou algo. Foi feita uma tomografia, né, computadorizada, aquela
um exame, uma comunhão entre os que servem os jovens, entre os pais que servem os jovens que estavam ali também. E a conclusão foi muito triste. Se verificou que há uma grande quantidade de apatia, desinteresse, pessoas envolvidas demais com o mundo, pessoas que são exímios estudantes, exímios empresários, exímios executivos, que são bons alunos, que são bons advogados, que são bons concurseiros, mas a maioria deles não mais são bons irmãos. Eles estão longe das coisas do Senhor. A igreja se tornou uma coisa para ele, mais um item, que quando sobra tempo ele aproveita. Então este foi um quadro, irmãos, para os irmãos realmente ficarem preocupados e reagir no Espírito. É um quadro que está afetando os nossos jovens. E houve uma conclusão: não existe jovem que seja afetado sozinho. Um jovem não se afeta sozinho. Quando um jovem é afetado, é porque não existe um grupo de jovens que cuide dele direito. E se não existe um grupo de jovens que cuidem dele direito, é porque possivelmente não existe liderança que esteja cuidando desses jovens que cuidam dos jovens. E às vezes, por não ter liderança adequada, não existem pais adequados que cuidem dos filhos para poder facilitar a vida dessas pessoas. Então, na verdade, foi o fio da meada, puxou, disse assim, isso aqui. Só que essa pessoa aqui, ele está dentro de um contexto. E se existe um nódulo, e se existe um item, e se existe uma célula com defeito, se presume que o ambiente no qual aquela célula está, aquele ambiente seja nocivo. Aquele ambiente também está fraco, está frágil, está sem os anticorpos não são suficientes para poder trazer vida para aquela célula, para aquele item. E assim foi a conclusão dos irmãos. E aí eu venho para casa e eu venho pensando nessas coisas. E eu não gosto de fechar os olhos às coisas. Eu não gosto de dizer que tudo está bem. Não, está tudo muito bem. Não fala isso não, está tudo muito bem. Eu não gosto disso. Eu tenho que enfrentar a verdade. Quando eu volto, eu olho para os casais. Quando eu volto, eu olho para os filhos. Quando eu volto, eu olho para os pais. Quando eu volto, eu olho para as mães. Quando eu olho, eu volto para os irmãos responsáveis. E eu olho para as irmãs solteiras, para os casados, para os novos. Eu olho com esse óculos. E vou compreendendo muita coisa que está acontecendo. Então, esse quadro, esse quadro que nós precisamos enfrentar, esse é um quadro que precisa de toda a nossa disposição. E aí, orando ao Senhor Jesus, Senhor, o que fazer? Aí lembrei, o que pode fazer com que a gente volte? Aí, no meio de nossas comunhões lá, a gente nota o seguinte, que se nós restaurarmos 6 itens da nossa vida, nós seremos vencedores, nós ganharemos medalha de ouro. Irmãos, amém? Diga assim, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Amém? Irmãos, para todo o ambiente de sucesso da igreja, é preciso liderança, é preciso verdades, é preciso ambiente para cuidar das pessoas, é preciso impacto dessas pessoas no mundo, que é o que a gente quer, é preciso poder, porque não adianta querer e não poder. Não adianta querer e não poder. A Olimpíada diz isso. O cara quer continuar, mas ele não aguenta mais. No nosso caso, nós precisamos de poder.